Microcefalia. Bebês que nascem com a cabeça menor que o esperado. Condição considerada rara, mas que tornou-se comum no noticiário do Brasil. Em 2015, um surto de Zika e outras doenças provocou o nascimento de mais de 900 bebês com malformação neurológica. Nesses 4 anos, o número de casos confirmados passou dos 3.000. Essas crianças cresceram e as mães continuam na luta pela atenção do Estado. Já tivemos tentativa de suicídio de algumas das mães no estado da Bahia. Todas as crianças percebem suas famílias muitas vezes se desestruturando, com separações conjugais, com rotina exaustiva, com afastamento do convívio com os amigos. A gente está cansado de fazer vaquinha para tudo. Tudo a gente tem que fazer vaquinha e ninguém mais dá credibilidade pra gente. É vaquinha pra remédio, é vaquinha pra cadeira de roda. Ter filho com deficiência não é ruim não, tá, gente? Meu filho não é um fardo, não. Não é ruim não. Sinceramente falando, o ruim é o sistema, que não sabe como acolher. Atendendo ao apelo dos familiares, o governo federal resolveu conceder uma pensão vitalícia para essas crianças. Para isso, enviou uma medida provisória ao Congresso Nacional. Parlamentares têm que decidir se aprovam, rejeitam ou modificam essa decisão. Uma comissão mista de deputados e senadores ouviu pesquisadores, governo e mães e conheceu a fundo a situação dessas famílias. É o que você vai ver agora, não é em discussão. Eu tinha uma vida muito confortável, eu sou formada, sou pós-graduada. E a minha filha foi algo muito desejado na minha vida. Eu, enquanto mulher, casei e desejei ter uma criança junto com o pai dela. E aquela menina que a gente tanto sonhava veio justamente na época do surto do Zika. Com 7 meses de gravidez, eu fui fazer uma ultrassom morfológica e o doutor Manuel Sarno falou: mãe, eu posso te fazer uma pergunta? Eu falei: sim, doutor, pode. A senhora teve dengue, zika ou chikungunya durante a gestação? Eu falei: sim, doutor, eu tive zika. Ele: pois é, porque a gente está recebendo um comunicado de Recife, né, de algumas mães que estão... Os médicos de Recife estão associando os casos de zika com a doença chamada microcefalia, que é a diminuição do perímetro cefálico. E, infelizmente, mãe, a gente tem percebido que o perímetro cefálico da sua filha está inferior à idade gestacional. Naquele momento, todos os meus sonhos, todos os meus planos foram por água abaixo. Eu só queria tirar aquela criança de dentro da minha barriga. Eu só queria desistir do sonho de ser mãe. Esse choro que vocês estão vendo aqui é de indignação pela frustração de não ver a minha filha dançando balé como eu sonhei que ela fosse bailarina. Pela frustração de não ver a minha filha me chamando de mãe porque ela não consegue falar. É a frustração de ver a minha filha ir para a escola e a professora querer fazer uma outra atividade com ela por ela não ter a capacidade de pegar no lápis e escrever e não incluir ela nas atividades. Esse choro que vocês estão vendo é de indignação em saber que o poder público brasileiro tem o poder de modificar vidas nesse Brasil e estão sendo omissos a tudo isso. Se não tá fácil para vocês, imagina a gente que pega ônibus com cadeira de roda debaixo de chuva, tá? Que tem que esconder a cadeira de roda na parada de ônibus, porque o motorista, se ele vê, ele queima. E quando ele para, que a gente corre, pega a cadeira, ele vai, fecha a porta e vai embora. A sociedade, a própria sociedade dentro do ônibus, os passageiros, manda o motorista seguir porque sabe que vai atrasar a viagem. Sabe por quê? Porque o elevador tá quebrado, porque alguém vai ter que ajudar, porque a cadeira vai ter que subir. E outra, um cadeirante, ele não tem a oportunidade de andar com o outro, né? Porque o ônibus só tem uma vaga. Porque para vir outro, meu Deus do céu, um que tenha 2 vagas. Tudo a gente tem que fazer vaquinha e ninguém mais dá credibilidade pra gente. É vaquinha pra remédio, é vaquinha pra cadeira de roda. Tudo é vaquinha. Sendo que o Estado seria obrigado a nos propor isso. Entra na justiça 5, 6 meses. Você vai ficar 5, 6 meses com fome? 5, 6 meses vendo seu filho sem um remédio? Você pede ajuda. Só que a gente cansa. Aqui são mães cansadas de lutarem sozinhas. Tem repercussão emocional, tem repercussão social, tem repercussão financeira para todo mundo. Todo mundo sofre por depressão. Já tivemos tentativa de suicídio de algumas das mães no estado da Bahia. Todas as crianças
percebem suas famílias muitas vezes se desestruturando, com separações conjugais, com rotina exaustiva, com afastamento do convívio com os amigos. A realidade das famílias é esta. 79% das mães das famílias são abandonadas, elas cuidam sozinhas dos seus filhos. Vocês acham que essas famílias têm tempo de procurar a justiça, de viver em justiça? Vocês acham que é justo essas famílias terem que lutar numa justiça para conseguir o que é um direito delas? Quando a gente está gerando um filho, a gente pensa nele no amanhã. E depois que a gente recebe da vida um filho com uma doença rara, nós temos que aceitar o nosso filho que a vida nos deu e sofrer o luto do filho vivo. Essa é a realidade. A medida provisória do governo foi bem recebida pelas mães e pesquisadores, mas eles pedem que alguns pontos sejam modificados. Um deles é a substituição da palavra microcefalia por síndrome congênita do Zika vírus. Benjamin, filho de nossa associada Mara Rúbia, lá em Salvador, ele não tem a redução do perímetro cefálico, mas ele apresenta sintomas neurológicos como calcificações, disenergia de corpo caloso, ventriculomegalia, atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, hipertonia, hiperreflexia, irritabilidade, distúrbio de sono, baixa visão, distúrbio de deglutição e epilepsia. E ele não tem a redução do perímetro cefálico. Com isso, eu quero enfatizar que, apesar da microcefalia ser o dado que mais chama a atenção, talvez pela parte estética, pela cabeça pequena, ela não é o único diagnóstico que deve ser beneficiado com a medida. Eu penso que, na lei, é preciso tomar cuidado com o nome a ser dado para não excluir crianças que, eventualmente, não apresentem claramente a microcefalia, embora tenham a síndrome. Outro ponto questionado é que a medida provisória limita o benefício a crianças nascidas entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2018, período em que aconteceu o surto. Os pesquisadores explicam que essa fase da epidemia, sim, já passou, mas alertam que novos casos ainda podem aparecer. O que é uma epidemia? É quando o vírus entra numa região que ainda não tem adquirido essa infecção e você tem um grande número de casos. Foi aquilo que a gente viu em 2015 e 2016. Um grande número de casos de pessoas com Zika, com a sua forma clássica, com manchas na pele, com aqueles sintomas febril. E aí, logo depois, ao longo do final dos meses, depois daquelas gestantes se infectadas, a gente teve os casos de microcefalia, também numa proporção muito grande. Depois que passa uma epidemia, vem a endemia. Então, hoje a gente vive uma situação endêmica, onde, naturalmente, essa quantidade de vírus que circulou, ela cai. Mas o que é importante dizer é que esse vírus diminui a sua circulação, mas ele continua causando vítimas. A situação perversa é porque o tema não está mais na agenda pública. As mulheres que estão hoje em idade reprodutiva e que podem vir a ter crianças com a síndrome congênita da Zika, as mulheres que estão grávidas e que não têm acesso à informação. Que não tem acesso à informação, por exemplo, de que o vírus Zika ele é transmitido sexualmente. Que no período em que ela está grávida, o companheiro, mesmo após os sintomas acabarem, 6 meses depois ele continua transmitindo o vírus Zika. Eu me protegi e mesmo assim eu tive. Eu usei repelente, eu usei roupa comprida, eu fiz tudo o possível para que a Riquele não nascesse com essa síndrome. Sabe o que aconteceu? Ela nasceu da mesma forma com ela que não protegeu. Por quê? Porque 15 dias antes, o meu esposo ele teve os sinais de Zika. Na época, só a mulher gestante podia fazer a sorologia para saber se era Zika ou não. Então, no CAIS, né, no sistema de saúde, ele foi diagnosticado como final de uma dengue. Mas passou 15 dias depois e mesmo nesse período, na hora que a gente se atentou, a gente não teve mais relação sexual, a gente não teve mais contato, não usou o mesmo talher, mas mesmo assim, 15 dias depois eu tive os sintomas. Então, provavelmente, e tudo indica, que eu peguei do meu esposo. Os bebês que nascem com problemas causados pelo vírus da Zika precisam de muitos cuidados e precisam rápido, porque é justamente na primeira infância, ou seja, do nascimento até os 6 anos de idade, a melhor fase para o desenvolvimento dessas crianças. Mas conseguir acesso a profissionais especializados pode ser uma tarefa difícil.
principalmente para quem mora fora das capitais. Precisa de diversos exames complementares, né? Reavaliações pediátricas, com pediatra, uma ampla gama de profissionais que não estão disponíveis no poder público. Não adianta vir com essa história que não, vai ser atendido pelo fisioterapeuta tal, o fono tal. Até eu, trabalhando no FRJ, eu não consigo encaminhar para os profissionais que são necessários. Você imagine onde esta síndrome, né, onde esta epidemia foi mais prevalente, que é no interior, na parte pobre dos estados do Nordeste. É viagem você achar que vai ter tudo que essas mães e que esses bebês precisam. Simplesmente não existe. O Nordeste concentrou 65% do total de casos de bebês com a síndrome do Zika. Mas uma pergunta ficou na cabeça dos pesquisadores. Por quê? A Zika em si foi igual ou até maior em outros estados, em outras regiões, principalmente no Centro-Oeste. Uma hipótese que eu acho bastante interessante é relacionada à falta de vacina contra a febre amarela, porque não temos febre amarela no Nordeste. Se vocês veem aí as áreas com recomendação de vacina para a febre amarela, deixam o Nordeste de fora. Esse mapa já está um pouco desatualizado, já há outras regiões ali, mas mais voltadas para o Sudeste, em que atualmente se recomenda a vacina para a febre amarela. Então, há a hipótese de que a vacina possa servir como protetora para o feto. Um segundo estudo, que foi publicado recentemente, ele discute a presença, né, da saxitoxina, que é abreviada como STX, na água, né, e uma pesquisa realizada por esses institutos, DOR, Fiocruz, a Federal do Rio de Janeiro e a Federal Rural de Pernambuco, discutem a prevalência de uma cianobactéria, que é a Rhaphidiopsis raciborski, e essa toxina nos reservatórios do Nordeste. Né? Então, testes com essa toxina em camundongas grávidas e em minicérebros, que é como são chamadas as células neuronais em cultura humanas, mostraram que a presença da toxina associada ao Zika vírus acelerou em mais de 2 vezes a destruição das células do cérebro. Então, é um estudo que prossegue, mas que mostra que talvez a maior incidência de microcefalia no Nordeste tenha sido causada por esse duplo fator, a infecção com o vírus Zika e, ao mesmo tempo, a presença dessa toxina, que parece ter um efeito somatório. A resposta surpreende. O motivo para tantos casos de bebês com anomalias no Nordeste parece que está na qualidade da água. A água que é fornecida pela cidade. Segundo cientistas, a proliferação das cianobactérias que produzem essa toxina pode ser favorecida, por um lado, pela falta de saneamento e, por outro lado, pela presença de agrotóxicos na água, de acordo com a pesquisadora científica Mônica Lopes. Ela realizou um estudo com peixe-zebra e agrotóxicos. O resultado indicou que os pesticidas, nas doses testadas, foram tóxicos. Causaram morte ou anomalias nos embriões e larvas do peixe. Mônica Lopes suspeita que esse achado tenha ligação com os casos de microcefalia e defende que a pesquisa seja aprofundada. Onde está o problema? Ele descobre na água. O que tem na água? Cianotoxina. As toxinas podem estar causando tudo isso. Mas o que faz a cianotoxina proliferar? Agrotóxico. E o próprio Ministério detecta que tem agrotóxico na água em proporções muito altas. Aí ele faz a pesquisa. Agrotóxico, cianotoxina, microcefalia. Todos concordam que é difícil combater o mosquito Aedes aegypti, transmissor de Zika, dengue e chikungunya. Que o esforço tem que ser de todos, governo e população, para eliminar focos do mosquito, limpar tudo que possa acumular água, escovando paredes e superfícies de vasilhas e reservatórios, todas as semanas, todos os meses, todos os anos, sem parar. Não é fácil não, viu? E muito pouca gente coopera. Eu conversei com um rapaz da dengue, ele veio aqui, e ele falou que o mosquito pode vir de outros prédios para cá, né? Porque aqui passa muito mosquito, né? Aqui que não é, porque aqui nós temos todas as garagens, tudo. Limpeza com que boa, com água, aqui nas grades a mesma coisa, no telhado, na caixa de água suja, né? Que fala. Então é isso, nós fazemos constantemente, toda segunda-feira, esse serviço é periodicamente.
A gente vê que nada foi feito para melhorar um saneamento básico, para melhorar a água potável, para melhorar ambas as partes, que pode tentar controlar esse vetor. Bom, gente, é a saúde pública que está sendo em jogo aqui. É a vida de futuros filhos da população brasileira. Então, ou a gente se une em torno de um esforço só, ou não dá para um senador da República ou um deputado fazer tudo. Porque, como eu disse, está faltando o aerosol líquido para se combater o mosquito. A melhor forma de combate não é com aerosol, não. É evitar que o mosquito se procrie. Basta cair uma gota d'água do céu que começa o caos na saúde pública. Voltando à medida provisória, outra reivindicação das mães tem a ver com BPC, benefício de prestação continuada. Um salário mínimo que o governo paga a deficientes e idosos de famílias carentes, que ganham menos de R$ 250 por pessoa. Pela MP, para ter direito à pensão vitalícia, a família tem que ser beneficiária do BPC. A ideia do governo é substituir um pelo outro, para não gerar custo extra. Hoje, mais de 3.000 crianças com microcefalia e outras 2.700 com outras condições, possivelmente associadas ao Zika, são beneficiárias do BPC. Mas e as crianças cujas famílias não se encaixam nos critérios do BPC? As famílias que não se encaixam na percepção do BPC não podem ser esquecidas. Eu trago o meu exemplo. Eu tenho uma filha com síndrome congênita do Zika vírus, caso confirmado. Nasceu em dezembro de 2005, tem redução do perímetro cefálico, tem microcefalia. Porém, eu sou servidora pública, sou casada com outro servidor público. Nunca fomos pleitear o benefício de prestação continuada, porque temos conhecimento que não nos encaixamos no critério do benefício assistencialista. Mas sentimos na pele, ao ler essa medida, toda a injustiça que vem nela. Na medida em que, se o texto original for aprovado, não só a minha filha, mas inúmeras outras crianças, talvez 20%, serão esquecidas e não terão reparação. Reparação mínima, né, nesse sentido. Eu quero dizer que são tantas as despesas por mês, com farmácia, com medicamento, a minha despesa chega a R$ 1.300. Todo mundo aqui sabe que quem recebe um salário mínimo não recebe os 998 líquido. Vem um monte de desconto. Então, nós temos, em média, um pessoal que recebe R$ 760 para sustentar uma casa e uma pessoa com deficiência. Porque o BPC entende que um salário mínimo dividido para 3 fica acima do teto máximo da baixa renda. Então, o governo entende que essa família não precisa do BPC. E essa família vai viver de quê? Essa família vai comer o quê? Gente, um salário mínimo não dá para nada. Um salário mínimo, muitas vezes, é um jantar, que acontece aqui em Brasília. Um salário mínimo, essas mulheres, essas famílias, elas vivem num estado de miserabilidade total. Porque sabe o que é que acontece? 76% dessas mulheres, elas são abandonadas pelos seus companheiros. E todo esse peso, porque ter filho com deficiência não é ruim não, tá, gente? Meu filho não é um fardo, não. Não é ruim, não. Sinceramente falando, ruim é o sistema, que não sabe como acolher. A gente tem outro caso em Aparecida de Goiânia, que é da Eduarda. Ela é mãe de trigêmeos, 2 meninas nasceram com a síndrome congênita do Zika vírus e um menino que não. Então, são 2 crianças portadoras da síndrome congênita do Zika vírus. Eu tenho uma. Os trigêmeos, né? O problema é que a Eduarda, ela ficou viúva em fevereiro desse ano, né? Então, são só ela e as 3 crianças. E ela só recebe o BPC de uma delas. Está na justiça, mas ainda não foi aceito, né? Então, o que acontece? Nesse caso, a pensão vitalícia só seria para uma das crianças. E ela também teria que desistir da justiça. No meu caso, eu também teria que desistir, né? Para conseguir a pensão vitalícia. Há uma possibilidade da gente fazer uma redução do cálculo para entrar no BPC, que seriam as famílias do BPC, né, que dependeriam do BPC, ao tirar toda a despesa que se tem comprovada com os cuidados que tem medicamento, fralda, tudo que se tem
alimentação especial, né? Enfim, tudo que se faz com a criança, no caso, né? São crianças, nós estamos falando. Então, aumenta a faixa de famílias que têm direito a receber o BPC, né? Isso, eu diria que vai a 95%, pelo menos, das famílias que estão no programa. As mães também questionaram por que a pensão não pode ser transferida ao cuidador em caso de morte da criança. Ela precisa ser transferível para a mãe. Como que uma mãe vai passar 10 anos fora do mercado de trabalho e vai se reinserir nele depois que essa criança vier a óbito? A criança pode viver 1 mês, como pode viver 20 anos. E essa mãe que cuida dessa criança? Pode ser a mãe, ou o pai, ou qualquer outra pessoa, a avó, que é no caso da Alessandra. Como que ficam essas pessoas totalmente descobertas? Senhor presidente, o senhor acha justo que essas mães fiquem descobertas? Eu acho que, no fundo do coração, nenhum de nós achamos justo, né, que isso aconteça. Ser beneficiário do BPC, porque o objetivo, de fato, é focalização para aqueles que mais precisam do auxílio do Estado, que foram os mais afetados, são as pessoas que reúnem menos condições, e essa é a intenção, foi essa a intenção dessa medida. E, sem com isso, no cenário de recessão fiscal, além da responsabilidade fiscal, motivo pelo qual o BPC foi estabelecido como critério de acesso. Ela é intransferível, porque ela é personalíssima, ela tem o condão de reparar economicamente, digamos, a condição daquela criança com microcefalia, o custeio daquela criança, e ela não pode ser acumulada com indenizações obtidas judicialmente, pagas pela União, obtidas judicialmente, isso porque o Estado não pode suportar o ônus duplamente, assim como o próprio BPC, duplamente, decorrente do mesmo fato tirador, que é essa condição da criança com microcefalia, e ela não gera direito a abono ou pensão por morte. Essa característica de gerar abono ou pensão por morte, ela é muito atrelada ao campo previdenciário, e esse é um benefício não contributivo, então não há que se falar em gerar direito à pensão por morte ou abono. O governo explica que toda despesa tem que caber no orçamento. Todo o esforço que a gente está fazendo aqui é para dar o maior benefício possível para as mães, sem incorrer em irresponsabilidade fiscal, né? Então, esse é o nosso trabalho. O presidente teve coragem de fazer, porque isso poderia ter sido feito em outros governos e não foi. Falar em ausência de orçamento neste momento, que se trata de um assunto delicado em discussão neste plenário, é esvaziar todo o discurso que foi feito no dia da assinatura da medida provisória, que se falou em vida, em família e em vida digna. Quando aprovaram a PEC 006, ministro Armar Terra, aprovaram isenção do agronegócio exportador. Essa brincadeirinha é 80 bilhões. Observe que nós precisamos de algo em torno de 40, pelas minhas contas, nós precisamos de algo em torno de 40 milhões por ano. Somente a isenção previdenciária do agronegócio exportador foram 80 bi. Essa é uma fonte que, se baixar um pouquinho a isenção, se baixar 5% da perda dessa isenção, já custeia tudo que a gente está querendo aqui custear. A Comissão Mista de Deputados e Senadores aprovou o relatório do senador Isalci Lucas. O texto modificou o original enviado pelo governo e atendeu a alguns pedidos das mães. Modificou a expressão crianças com microcefalia para crianças com síndrome congênita do Zika vírus, estendeu o prazo para crianças nascidas de 1º de janeiro de 2015 até 31 de dezembro de 2019, mas manteve a decisão de que só têm direito à pensão especial as crianças beneficiárias do BPC. Mas uma ação civil pública autoriza que as famílias que têm renda maior que a permitida no BPC possam apresentar um relatório com suas despesas para obter o benefício. As famílias
que superam o limite da renda estabelecido pela Lei 8742/93, que define como critério de acesso à renda familiar per capita inferior a 1/4 do valor do salário mínimo, ainda poderão acessar o BPC nos termos da ação civil pública. Aí tem o número da ação que permite a dedução desses itens que são negados normalmente. A pensão será mensal, vitalícia, no valor de um salário mínimo, e não vai poder ser transferida ao cuidador, nem pode ser acumulada com outras indenizações da mesma natureza. A pensão indenizatória proposta é apenas o primeiro passo. É a atitude que pode ser tomada de imediato diante das restrições fiscais que todos reconhecemos, mas não significa de modo algum que novas e melhores soluções não serão buscadas. Depois que o relatório de uma medida provisória é aprovado na comissão mista, ele deve ser votado nos plenários das duas casas separadamente. Se aprovado, segue para a sanção do presidente da República. O Em Discussão fica por aqui. Você pode ter acesso aos nossos programas pelas redes sociais da TV Senado. Obrigada pela atenção, pessoal. Tchau.